boa noite a todos e a todas. É com muita alegria, é sempre com muita alegria que nós estamos aqui, aceitando o convite que nos é feito, com muita gratidão, sobretudo aos encarnados, aos nossos amigos, mas também aos desencarnados que nos acompanham e que nos ajudam, nos envolvem, apesar das nossas imperfeições morais. Eles nos incentivam ao trabalho. Então, o nosso tema, como o nosso companheiro já adiantou, nós vamos falar sobre um tema light, bem light, sobre a morte. Brevíssimas considerações. Brevíssimas, bem breves, porque a gente nunca esgota um assunto, né? Então, a gente começa com essa imagem, e lembrando que, alguns dias atrás, no sábado, comemorávamos entre aspas, né? Passávamos o dia dos finados, o dia dos mortos, né? E aqui é o nosso roteiro, para não nos perdermos. Um tema pesado, visto de forma leve. A influência greco-romana e a contribuição da doutrina dos espíritos nesse tema, e as nossas considerações, que não são finais, são considerações parciais sobre esse tema. Vamos começando. Por que surgiu, vou dizer para vocês assim rapidamente, por que surgiu esse assunto, né? É um assunto que eu não gostaria de falar, né? Um assunto que de início não seria assim, de eu escolher esse assunto, mas eu estava lendo, eu gosto muito da literatura infanto-juvenil, e eu estava lendo um livro, uma história para o meu filho, e eu gosto muito da cultura do México, era um livro que falava sobre a cultura do México, que, aliás, esse tema da morte é um tema muito trabalhado, muito presente na cultura desse país. E aí eu estava lendo uma história para ele, e a história, tão interessante, me chamou tanta atenção, que eu falei, não, a partir dessa história eu acho que eu consigo falar alguma coisa sobre a morte, sobre esse tema. Que, ao meu ver, é um tema pesado, sim. Ainda que sejamos espíritas, ainda que a gente saiba da imortalidade da alma, da reencarnação, ainda que a gente saiba que o que perece é o corpo físico, ainda é um tema um pouco pesado. Mas vamos começar a falar dele, por um lado, um pouquinho mais leve, que é pela literatura infanto-juvenil. Esse é o livro, Só um Minutinho, um conto de esperteza num livro de contar. É um livro de Judy Morales, é uma autora mexicana que mora nos Estados Unidos atualmente, e a tradução para o português foi feita pela Ana Maria Machado, autora brasileira. Então, já pela capa, né, pelas cores, né, a gente já nos remete à cultura do México, essa coisa toda. Como eu falei para vocês, a questão da morte é muito presente. Como eles lidam de uma forma um pouco mais natural, mas eu também não saberia dizer com propriedade exatamente como que é, porque eu nem viajar para lá, para o México, eu viajei, eu tenho muita vontade, mas eu ainda não viajei. E quando a gente está de fora, uma cultura de fora, o nosso olhar é sempre um olhar de estrangeiro, né? Mas é sempre interessante saber de outras culturas, por exemplo, como trata esse tema, né? Então, vamos começar com a história. Quando a vovó Carocha acordou de manhã, ela ouviu batidas na porta. E esperando lá fora, puxa vida, ela viu o senhor Esqueleto. E aí, o senhor Esqueleto, antes da gente partir para ali, o senhor Esqueleto chega e bem claramente ele convida a vovó Carocha a seguir com ele. Era o dia que ele estava ali para levá-la. E essa vovó Carocha, ela é muito esperta, e já de início a gente percebe isso, porque ela convida o senhor Esqueleto, era início do dia. E aí ela convida, ela diz que vai seguir sim, mas que antes ela tem um compromisso. E ela fala assim para ele: só um minutinho, senhor Esqueleto, eu já vou com você, mas antes eu tenho que varrer só uma casa. E convida ele para entrar. E aí, depois que ela varre a casa, o senhor Esqueleto, que tinha pensado, nossa, mas eu tenho um dia inteiro, nós estamos no início do dia. Quando ele vê que ela acaba de varrer a casa, ele então ameaça levantar da cadeira, que ele já tinha até sentado na cadeira, uma altura dessas. E aí ela fala, só um minutinho, senhor Esqueleto, só um minutinho. Eu já vou com você, mas antes eu tenho só que ferver 2 bules de chá. Senhor Esqueleto, espera.
Quando ela acaba de ferver, ele pensa, agora nós vamos. Só um minutinho, senhor esqueleto, eu já vou com você, porque antes eu tenho que fazer tortilhas. Estamos falando da cultura do México. Com estes 3 quilos de farinha de milho, 3 quilos de farinha de milho utilizadas, e aí o senhor esqueleto, agora nós vamos embora. Só um minutinho, senhor esqueleto, eu já vou com você. Mas antes eu tenho só que fatiar estas 4 frutas. O senhor esqueleto parece que está começando a perder a paciência, mas espera a vovó Carocha fatiar as 4 frutas. Inclusive, ele já começa até a querer ajudar a vovó Carocha para ver se adianta o serviço. E aí? As frutas já estavam fatiadas. Só um minutinho, senhor esqueleto. Eu já vou com você, mas antes eu tenho só que derreter 5 queijos. E assim a vovó Carocha vai enrolando o senhor esqueleto, que é a morte, a representação. 6 panelas de comida. Nisso ele já estava envolvido nas tarefas. 7 pinhatas com balas e doces. Pinhatas também se remete a essa cultura do México, né? Eles utilizam, são vários formatos, bem coloridos, e eles colocam recheio com fruto, com doces, com balas. 8 pratos de comida na mesa. Nessa hora, além de perder a conta, o senhor esqueleto já está bem furioso. E ele se levanta e ele parece que vai tomar uma atitude mais drástica quando a vovó Carocha fala, olha só, calma, senhor esqueleto, lá vem os meus netos. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lindos netos correndo pela porta dentro. Nessa altura do campeonato, a gente já começa, alguns espertinhos já sabem, o que está acontecendo, que dia que é esse. Além de ser o dia da morte, do desencarne da vovó Carocha, é o dia do aniversário dela. E esses netos, o dia inteiro ela está preparando tarefas. Ela está preparando a casa para receber esses netos que vêm visitá-la, nesse dia muito especial, que é o dia do aniversário dela. E olha só que interessante, além dela ter convidado o senhor esqueleto, ter envolvido ele nas tarefas do dia, enrolando, postergando esse momento de seguir, ela consegue, inclusive, fazer com que ele participe da festa. Porque a história não é essa, o nome da história, só um minutinho, um conto de esperteza num livro de contar? Porque os netos falam, peraí, nós somos 8, você é 9, mas espera aí, tem um outro lugar aqui na mesa? De quem é esse lugar? Era do senhor esqueleto. Então, olha a ousadia da vovó Carocha. Convida o senhor esqueleto à morte para sentar à mesa, comemorando o seu aniversário. E ela traz um bolo lindo, eles batem parabéns, ela sopra as velhinhas, e aí sim, ela já estava pronta. Quando a festa acabou, ela vai beijando os netos, um por um, e anuncia, estou pronta, senhor esqueleto. Mas, puxa vida, onde é que estava? Onde é que estava o senhor esqueleto? Naquele localzinho onde ele estava sentado, que a vovó Carocha reservou para ele, ele não estava mais. Tinha apenas um bilhete naquele local. E o bilhete dizia assim, querida vovó Carocha, sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua próxima festa por nada no mundo. Pode contar com isso. Sinceramente, senhor esqueleto. Aqui termina a história. E eu achei tão interessante, juntando com as ilustrações e tudo mais, e é lógico, aquilo que eu já falei várias vezes aqui, a doutrina espírita, ela é uma espécie de lente que amplia a nossa visão, a nossa forma de perceber. Então, uma simples história, a gente começa a pensar tantas coisas. E aí eu pensei sobre esse assunto, como eu falei para vocês, a morte, que é um assunto que de livre e espontânea vontade, assim, eu não iria escolher falar, porque é um assunto um pouco difícil, né? Um pouco difícil ainda para nós. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, será que a gente consegue adiar o momento do nosso passamento, do momento em que a gente vai seguir? Será que a gente consegue? Divaldo fala, e outros também já falaram, Raul Teixeira,
que, na medida do possível, quando nós estamos laboriosos, quando nós estamos produtivos, e a gente sabe que no caso do Chico ele conseguiu uma moratória, a gente sabe que acontecem casos em que a pessoa ganha, sim, uma moratória. Chico estava produzindo tanto, estava trabalhando tanto, estava tão envolvido com as atividades, extrapolando, inclusive, o trato que tinha sido feito, combinado, dos livros, ele estava fazendo além, que foi permitido a Chico permanecer um pouco mais entre nós. E o ganho foi muito bom. Então, a gente pode pensar que, na medida do possível, essas leis que regem a nossa vida, que regem a nossa caminhada evolutiva, elas não são tão rígidas, embora que a gente sabe disso, temos certeza de que aqui é transitório. Então, vamos seguir um pouco mais. Hoje, o computador não está cooperando muito, né? Vamos seguir um pouco mais, então, deixando um pouquinho a história para seguir. E essa influência, falando da morte, quando eu pensei em organizar, eu falei assim, então eu quero buscar um pouco do histórico. Eu sempre gosto de resgatar esse histórico, porque para a gente pensar um pouquinho agora e tentar entender, é sempre interessante voltar o olhar e perceber, porque o que está agora é um resultado, é uma construção de muitos e muitos anos, milênios, e nós estávamos envolvidos em tudo isso. Eu costumo dizer, anônimos ou famosos, quem compunha essa humanidade para trás éramos nós. Então, nós aqui no Ocidente, nós recebemos uma influência muito grande da cultura greco-romana. Inclusive, a gente costuma dizer que a Grécia é o berço da nossa civilização aqui do Ocidente. Então, de forma bem rápida, nós vamos pensar um pouquinho aqui nessa influência. Thanatos, Thanato. Esse era o deus da morte. Filho de Érebo e de Nix, a deusa da noite. Irmão gêmeo de Hipnos. Olha que interessante. Thanatos, irmão de Hipnos. Servia a Hades, trazendo a Hades os súditos. A gente já vai ver a importância de Hades. Ao contrário do que muitos pensam, esse não era, Thanatos não era um deus maligno, não era mal visto, e sim ele representava a morte natural, a morte tranquila, a morte não violenta. A morte violenta, de uma forma brutal, pelas guerras, era outra representação. A representação desse deus, variava muito. E é interessante a gente pensar nessa mudança mesmo da imagem. Por vezes ele aparecia alado e por outras um aspecto sombrio, levando em alguns momentos a foice, que tem um outro nome, que eu estava até esses dias vendo, como eu gosto das histórias, né? E conto para adolescentes, eles gostam de histórias de terror e gostam de histórias de morte, né? Então tem muita história de morte. A representação, eu esqueci o nome, tem um outro nome, essa foice, né? Então, olha a diferença, né, dessa mudança. E Hades? O que Hades tem a ver com tudo isso? Hades é o deus do mundo subterrâneo, o mundo da morte, né, considerado ali inferno na nossa visão cristã. Para os gregos não era nesse sentido que tem para nós. Filho de Cronos, do tempo, né? Cronos e Reia, que eram titãs. Antes dos deuses, nós tínhamos os titãs. Hades era irmão, dentre outros, de Zeus e Poseidon. Ao lado desses dois, ele lutou contra os titãs, vencendo a batalha. Então, houve, né, na representação da mitologia grega, essa batalha entre os titãs de um lado e alguns deuses, esses três, Zeus, Poseidon e Hades. Quando eles vencem, há uma divisão. Poseidon passa a ter o domínio dos mares, Zeus do céu e da terra, e Hades fica com a parte das profundezas. Daí essa relação com o inferno. E aí, Ares e Cronos são os responsáveis, eram considerados os responsáveis pela morte. Esses, sim, os inimigos da humanidade, da morte violenta. E Hades, o deus do pós-morte.
ele era temido. Por que ele era temido? A gente já vai ver aqui embaixo. Considerado hospitaleiro, esse hospitaleiro eu achei fantástico, né? Por quê? Porque nos domínios dele, nas profundezas do subterrâneo, sempre tinha lugar para mais uma alma. E ele quase nunca deixava os domínios, era muito ocupado, para se preocupar com os assuntos do mundo superior. E a gente vai ver que ele era temido porque era ele o juiz, era ele que resolvia algumas questões, a gente vai ver ali na frente. Então aqui já dá para a gente imaginar essa representação, como esses mitos, histórias que hoje a gente ri, né, a gente acha engraçado, a gente acha pueril, infantil, mas como esses mitos, essas histórias, essas lendas, vão de alguma forma trazendo influências, algumas inclusive não muito boas, na nossa formação, na nossa caminhada. O mundo de Hades era dividido, esse subterrâneo era dividido em duas partes, o Érebo e o Tártaro. O Érebo, onde as almas que ficavam ali esperavam para ser julgadas, para receberem os castigos ou as recompensas. Soa familiar isso? Parece com alguma coisa que a gente já viu? E o Tártaro, a região mais profunda onde ficavam aprisionados, inclusive os titãs, aqueles que tinham sido derrotados por esses deuses ali do início. E Hades, então, era respeitado e temido porque ele era o presidente do tribunal, era ele quem dava sentença nesses julgamentos. Então, era ele quem batia o martelo. Então, ele era temido nesse sentido e respeitado também. E aí a gente chega na contribuição da doutrina dos espíritos. O que a nossa doutrina, que nos clareia, que nos ilumina, que abre os nossos horizontes, nos permitindo enxergar mais, enxergar além. Para quê? A doutrina espírita, ela nos abre os horizontes, permite um alcance maior da nossa percepção. E aqui a gente já faz uma reflexão. Para quê? O conhecimento, ele nos liberta, não é verdade? Então, falar sobre esse tema, como eu disse para vocês, eu considero pesado, mas pode ser que algum de vocês considere um tema leve. Falaria aqui na frente, muito bem, traria. Eu digo que é um tema pesado, porque quando eu me proponho a falar de alguma coisa, eu gosto de falar daquilo que realmente eu estou sentindo, estou pensando. E se eu falar para vocês que para mim a morte é algo muito tranquilo, eu vou estar mentindo, porque não é. Não basta o conhecimento, não é mesmo? Não basta. Se fosse assim tão simples, tivéssemos o conhecimento e a partir dali não mais teríamos medo das coisas, não mais erraríamos, não mais cairíamos, seria muito bom, né? Seria muito bom. Mas nós sabemos que não é assim. E eu já me questionei várias vezes, por que não é assim? Vocês já se perguntaram? Por que a gente sabe e a gente erra de novo? Quantas vezes? Vocês já pararam para se perguntar? A gente não sabe tudo, mas a gente sabe alguma coisinha da doutrina espírita. Tem alguém aqui que está chegando na casa hoje a primeira vez? Que não é espírita, chegou hoje. Tem alguém? Não fiquem com vergonha, podem levantar a mão. Não, né? Então, a gente já sabe alguma coisa. A gente estuda ou a gente assiste a palestra. A palestra não é estudo, ela traz uma pincelada. Então, a gente já sabe alguma coisinha. A gente não sabe tudo. Eu acho que nós poderíamos passar a nossa existência inteira, uma existência de 98 anos, estudando a doutrina e a gente não saberia tudo. Mas a gente sabe alguma coisinha. Então, eu já me perguntei, e provavelmente vocês também se perguntaram, por quê? Que mesmo sabendo algumas coisas, a gente ainda tropeça, a gente ainda cai. Aí, uma das respostas que me veio um dia, sim, deve existir outras também, é que a nossa caminhada, ela é milenar. Nós temos uma bagagem que pesa. É uma bagagem que a gente não vê. É uma bagagem invisível aos nossos olhos. Mas ela não é invisível para os espíritos, com certeza não. É uma bagagem que pesa porque tem no seu somatório mais desacertos, mais dissabores, mais vícios do que virtudes. Por que eu afirmo isso? Porque nós estamos aqui. Se nós já tivéssemos mais virtudes, estaríamos num mundo melhor.
Ou a nossa condição já... Mas não, a gente ainda é mais inferior do que superior, é claro. Então, as nossas virtudes ainda são pequenininhas. Eu costumo dizer que nós somos uma promessa. A gente sai do plano espiritual com promessas, com expectativas, e muitas. Aqui se consolidam, algumas, outras não. Então, é difícil, sim, não basta a gente saber. Nós precisamos a cada dia exercitar. Um pouquinho que seja, mas a cada dia. E se nós prestarmos atenção, abrirmos bem os nossos canais de sensibilidade, nós vamos perceber que a vida nos dá oportunidade o tempo todo. Durante o dia, no contato com as pessoas, no trabalho, no trânsito, em casa, assistindo televisão, quem assiste, quem gosta, quem tem tempo. Todos os momentos nós temos a oportunidade de dar uma mudança, dar um passinho para frente. Muitas vezes a gente aproveita isso, outras não. Mas eu não fugi do tema. Quem pensa que eu fugi, eu não fugi. Porque pensar sobre a morte é pensar sobre a vida. Porque o nosso tipo de morte, e os espíritos falam que não há igual, não existe, assim como não há um processo de reencarnação igual para dois seres, não há. Cada caso é um caso. Pode haver semelhanças, mas cada caso é um caso. Da mesma forma, não há forma de morrer, desencarnar igual. Não há. E os espíritos dizem que isso vai variar de acordo com a nossa conduta, com a nossa postura, com a nossa vida. É isso que vai fazer diferença. Mas vamos seguir. A contribuição da doutrina para a gente pensar esse tema. Como se opera essa separação da alma e do corpo? Kardec perguntou isso aos benfeitores na questão 155 do Livro dos Espíritos. E eles disseram, olha que interessante a resposta. Rotos esses laços que retinham a alma, ela se desprende. Fácil, né? Então, deve ser muito bom morrer. Vocês acham que é a mesma coisa morrer e desencarnar? Será que é sinônimo? Fulano morreu, será que ele já desencarnou? Será que é a mesma coisa? Me lembre, no final eu digo. Laços que se desatam, e eles continuam, os benfeitores. Laços que se desatam e que não se quebram. Então, a gente sabe que o espírito, o ser imortal que somos, essa é a nossa essência. Para fazer a ligação dessa essência, desse ser imortal, com o corpo físico, nós temos um elemento intermediário, que é o nosso perispírito. Que, aliás, é um assunto interessantíssimo, o perispírito. O perispírito, ele faz essa união. E esses laços que os espíritos estão falando, é o laço que liga, né, o espírito, o perispírito, ao corpo físico. Então, vamos caminhar um pouco mais. Kardec, nessa mesma questão, na 155A, ele faz um comentário que nos interessa aqui. A morte é a destruição do corpo somente. Não a desse invólucro, desse elemento intermediário que é o perispírito, que do corpo se separa quando cessa nesta a vida orgânica. Então, aqui Kardec fala que a morte, ela é a destruição do nosso corpo. O nosso corpo físico, isso aí a gente já sabe. Vai, né, é cremado para quem tem essa opção, vai, né, coloca no caixão, enfim, tem todo aquele trâmite que a gente já sabe. O espírito, ele sobrevive. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Aqui já começam as encrencas, como diz o Vaninho, né? Naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual ligada aos sentidos, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, meses, e eu acrescento, anos. Aqueles que trabalham na reunião mediúnica sabem que há espíritos que vêm, pensam ainda que estão ligados, e às vezes estão ligados, e olha que já se passou tempo e tempo. Então, morrer, a gente, didaticamente, poderíamos pensar, tem a ver com a parte orgânica. Os órgãos param de funcionar, a vida orgânica cessa. Então, é o corpo físico. Agora, desencarnar é um processo. É um processo que varia ao infinito, em função direta com
com a nossa vida, com os nossos valores, com a nossa conduta. Por isso que falar de morte é falar da nossa vida. É pensar um pouquinho como nós levamos essa vida. Do livro Céu e Inferno, nós sabemos que o livro Céu e Inferno ele é dividido em duas partes. E nessa parte segunda, que eu acho interessantíssimo, vocês trouxeram no plantão, né? Um pouquinho, e é muito interessante, é o depoimento dos espíritos. E de uma forma muito didática, Kardec separou para a gente. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, espíritos endurecidos. Então, é o depoimento, é o exemplo desses espíritos. E é muito rico. A gente deve olhar com muito respeito, mas saber que é um material muito rico para as nossas reflexões. Porque muitas vezes nós podemos aprender pelo exemplo do outro. Nós não precisamos, por vezes, colocar o dedinho na tomada para saber que vai levar choque. Nós não precisamos cair no buraco para saber que ele é fundo. De repente, aquele que caiu, já conseguiu sair, vai nos dizer. Não é interessante saber um pouquinho? Então, nessa segunda parte, tem os exemplos. E tem uma parte inicial, que é como se fosse a introdução dessa segunda parte, que é uma espécie de introdução, que fala sobre o passamento. Então, nós destacamos alguns trechos. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Então, a gente já descobriu que desencarnar não é instantâneo. Morreu, o corpo físico já não tem mais funções, acontece todo o trâmite que nós estamos acostumados, né, ao velório, sepultamento, mas o processo da desencarnação, que muitas vezes se inicia antes, ele está acontecendo, é um processo, e demora, por vezes, anos. Então, esse período, vamos pensar nessa passagem, esse tempo, né? Então, aqui, quando eu li esse trecho, eu pensei, opa, então, né, Kardec, de certa forma, me deu uma tranquilidade, que eu falei, é um assunto difícil para mim. Então, essa certeza da vida futura não exclui as nossas apreensões. Seria bom, né? Sabemos, temos a certeza da vida futura e ficaríamos tranquilos. Não é bem assim. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não sofremos nessa passagem? Por isso, por essas questões, se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Então, essa é a certeza para todos nós. Quando nasce um bebezinho, a gente sabe o que ele vai ser quando crescer? A gente não sabe. A gente sabe se ele vai casar, vai ter um filho, 2, se vai casar 2 vezes, se vai casar 3, se vai mudar, se vai ser médico, engenheiro, farmacêutico. A gente não sabe. Mas a gente sabe que em algum momento da caminhada ele vai desencarnar. É a alma e não o corpo quem sofre. Kardec continua. A alma tem as suas sensações próprias, cuja fonte não reside, não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Então, como nós falávamos, didaticamente, a gente pode dizer que o perispírito é como se ele fosse o corpo do espírito, que o espírito é a essência. Ele não tem forma, não sei se tem. Para a nossa capacidade de compreender, a gente imagina assim, o corpo do espírito seria o perispírito, é ele que dá forma, é ele que comanda quando está acontecendo o processo da reencarnação. Então, o perispírito ele não se separa da alma, do espírito, do ser imortal, nem antes e nem depois. E essas sensações todas que os espíritos relatam, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, que sentem, sobretudo, os suicidas, elas são uma repercussão. Na verdade, o corpo, ele já não tem mais, ele não está sentindo pelo corpo, né? As funções vitais. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, e aqui nos interessa muito,
está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta esse rompimento. Lembra daquela parte da questão do Livro dos Espíritos? Rotos os laços. O nosso tipo de vida, os nossos valores, a nossa forma de ver, de entender as pessoas, as situações que nos cercam e a nós mesmos, tudo isso vai fazer toda a diferença na hora. Poderemos estar todos juntos. A morte coletiva. Será que vai ser igual o processo para todo mundo? Lógico que não. Cada um tinha os seus valores, cada um tinha o seu grau de verdade e de sinceridade em seus atos do dia a dia. Tudo isso vai fazer diferença. Então, quanto mais arraigados nós estamos às coisas da matéria, e é um desafio para nós, lógico que é, não é fácil, repito, não basta saber. Por quê? Porque nós temos uma bagagem espiritual. A nossa relação com os vícios que nos prendem à matéria é muito milenar. Nós conversávamos esses dias com os adolescentes sobre a questão da liberdade. E eles estão sem a liberdade. Esses adolescentes que eu estava conversando, eles estão numa situação em que a liberdade deles está restrita. E aí conversava sobre liberdade, né? Assim, de forma mais solta. Eu não estava lá para falar da doutrina espírita diretamente. E é muito interessante, porque, ainda mais eles são jovens, né? A gente atrela a liberdade a algo físico, né? E aí me fez pensar, porque como eu perguntei para eles, e de vez em quando é um assunto que volta à tona, eu fiquei pensando, e eu? O que eu entendo por liberdade? Então, a gente sabe, em teoria, a gente sabe, que os nossos vícios são eles que nos encarceram. Nós não somos mais livres em nome desses vícios e dessas paixões. E aqui um quadro que, na verdade, é uma ilusão de ótica, né, criada por esse artista Charles Alan Gilbert, não sei se é assim que fala, fazendo uma crítica no século XIX. O nome do quadro é Tudo é Vaidade. E é uma ilusão de ótica, né? Uma dama, né, se arrumando com a sua penteadeira, não sei se está dando bem para visualizar, né? E assim, de longe, olhando rápido, parece ser uma caveira, né? Um esqueleto, uma caveira, um formato. Então, no século XIX, já existia essa crítica, né? Que dirá agora que o apelo é muito maior. Né, o apelo hoje do Facebook, da internet, do Photoshop, né, de todas essas coisas é tão grande, tão intenso, então, que dirá hoje, né? Então, é um desafio? Lógico que é. É um desafio a ser pensado. E as nossas considerações parciais? Recapitulando, então. Nós começamos falando por um tema que nós consideramos ser pesado, só que visto de uma forma leve. A primeira imagem, eu trouxe as imagens para a gente pensar nessa mudança, né? Então, aquela é a primeira imagem que eu escolhi para colocar como a tela, né, do início da chamada. A segunda, que é a da história, do Só um Minutinho. E a terceira imagem, que nos faz lembrar da contribuição, da influência greco-romana no nosso contexto de agora. E pensar nessa contribuição da doutrina e nas considerações parciais, nós vamos para outra imagem. Essa imagem aqui. Na questão 158, Kardec, pensando sobre essas relações de corpo físico, de perispírito, de alma, ele faz essa pergunta, ele faz uma pergunta aos espíritos, que eu não trouxe a pergunta, mas que a pergunta está falando se a gente poderia comparar, então, essa relação desses três elementos com essa movimentação, com essa metamorfose que existe da borboleta, da lagarta, que gradativamente, que rasteja. E hoje eu vi umas... Eu não tenho esse contato tão grande com a natureza, né? Aí tem coisa que eu admiro, assim, que às vezes é natural para os outros, mas, né, pra gente... Aí eu vi, meu filho me mostrou as pequenininhas lagartinhas, ele falando que era borboleta, né? Que vai ser. Eu falei, a gente duvida um pouco, né? Que aquelas lagartinhas pequenininhas, eram um monte, tudo pequenininho, que vai se tornar a borboleta. Então, Kardec faz essa pergunta. E olha a resposta interessantíssima dos benfeitores. A imagem é boa. Todavia, como diz o Vanin, sempre tem um todavia no meio do caminho, né? No entretanto.
todavia, cumpre, não seja tomada essa imagem ao pé da letra, como frequentemente a gente faz. Então, é mais ou menos isso, para que a gente tenha uma imagem, né? Voltando agora um pouquinho, já caminhando para o final, mas voltando para o livro O Céu e o Inferno, nós pegamos, para essa parte final, nas considerações parciais, nós pegamos o depoimento de um espírito que chamava-se Felicien. Não sei se é assim que pronuncia, Felicien. E ele dá o depoimento. Esse espírito, ele está lá na categoria dos espíritos suicidas. E aí eu já aproveito e já emendo aqui que as nossas vibrações finais possam também ser encaminhadas a esses companheiros nossos, né? Não só pelo exercício da caridade, sempre importante na nossa caminhada, nós que somos tão egoístas, mas também pela importância que é a prece para todos, mas, sobretudo, os espíritos nos falam, para os suicidas. O quanto a repercussão da prece é benéfica, é importantíssima para esses espíritos. Então, esse espírito, ele era conhecido, Felicien, de um daqueles membros, e eles fazia reunião lá junto com Kardec, eles fazem a vocação, porque queriam saber como que estava a situação dele. E, geralmente, Kardec fazia um comentário, dizia um pouquinho sobre o espírito, para depois trazer o diálogo. E ele dizia assim, ó, ele não era, eu não vou ler aqui, que eu não trouxe o livro, mas também não é o caso ler. Ele não era uma pessoa materialista, não era ateu, mas ele era uma pessoa que ele não se importava com isso, assim, o que era depois. Né? Ele vivenciava aquele momento, não era uma pessoa ligada assim, a religião nenhuma específica, era uma pessoa tranquila, né, considerada boa por todos, se relacionava bem, e ele passa, já numa certa idade, ele não era jovem, ele passa por um problema financeiro, uma perda financeira, tipo um golpe, alguma coisa que tinha acontecido na vida dele, mas ele não fica, pelo que indica, ele não fica totalmente pobre, não, mas ele tem um problema financeiro. E, a partir daí, ele desenvolve todo um processo que vai culminar no enforcamento, ele se enforca. Então, aqui é o depoimento dele, ele falando: agora eu só tenho necessidade de preces. Orai principalmente para que eu me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles me chamam covarde, e com razão, porque é covardia renunciar à vida. No final do relato dele, não há um comentário dizendo se realmente existiam seres com ele. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nós sabemos que o maior juiz é a nossa própria consciência. É a nossa consciência quem nos cobra, quem nos diz daquilo que a gente já poderia ter vencido. E a gente vai comprovar aqui um pouquinho mais à frente, ó. É a 4ª vez que eu sucumbo a essa provação. Essa foi a parte que nos chamou a atenção. É a 4ª vez que ele sucumbia na mesma prova do suicídio. Não obstante, olha o comentário dele, a formal promessa de não falir. Fatalidade. Orai, que suplício meu. Quanto sou desgraçado. A prova ante a qual fracassei tantas vezes, aí está retraçada, indelével diante de mim. Então, quando a gente precisa vencer uma determinada prova, não há como escapar. Daí a imagem, não há como escapar, virar as costas e dizer que nós não vamos passar por aquela situação, porque nós precisamos passar. E tenhamos a certeza de que quando a prova nos chega, é porque nós já temos condições de passar por ela. Fácil vai ser? É claro que não. Fácil é permanecer como a gente sempre foi, é seguir pela porta larga, é fazer tudo como a gente sempre fez. Difícil é fazer o diferente. Difícil é passar pela porta estreita. E essa porta estreita é justamente o nosso próprio sacrifício, do nosso orgulho, do nosso egoísmo,
No caso dele, a 4ª vez na mesma prova. Como ele mesmo diz, não era nada para que o dissabor tão grande que o levasse à loucura. Não, era um dissabor pequeno. E olha como ele diz, promessa. Então ele tinha um grau de consciência e de lucidez antes de reencarnar. O que a gente sabe que não é regra. E aqui outro detalhe. Ele fala, quanto sou desgraçado. A prova ante a qual eu fracassei tantas vezes está aí, indelével. Então, na nossa frente, é a nossa consciência quem nos cobra. E ele continua, é preciso tentar novamente, em dado tempo. Terei forças? Ele pergunta. Dizem que podemos obtê-la pela prece. A prece não faz milagres, mas ela nos dá força, isso com certeza. E também beneficia outros, sempre beneficia. Pensando um pouquinho, já estou caminhando para o final, mas pensando um pouquinho nesse processo do passamento, nós tiramos esse trechinho aqui também do livro O Céu e o Inferno. Ele varia, e Kardec nos fala, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. E ele coloca 4 situações, dizendo que dessas 4, varia-se ao infinito as possibilidades. Essas 4 não são taxativas. Kardec é sempre muito didático. Desprendimento completo, que é o que nós todos queremos. Houve um momento, acabou o fluido vital, acabou a programação previa para aquele tempo, acabou, morreu o corpo físico, a morte orgânica, tal, o corpo vai todo o trâmite que tem que ser seguido, e o espírito segue. Desprendimento completo. Esse é o que todos nós almejamos. Kardec fala dessa coesão dos 2 elementos. No auge da sua força é o caso do suicídio, muitas vezes, ou de um choque muito violento, um acidente. A coesão dos 2 elementos que ele está falando do corpo físico e do perispírito. Essa coesão fraca, nos casos das doenças, no caso da velhice, do desgaste do corpo mesmo, né, físico. E a 4ª situação que Kardec coloca, numerosos pontos de contato entre esses 2 elementos, após, olha a complicação aqui, a cessação completa da vida orgânica, e que é um dos casos que geralmente acontece. Esses numerosos pontos de contato devido ao grau de materialidade dos nossos valores, dos apegos. E aqui a gente pensa um pouquinho nessa questão do apego, que não é só material. O apego, muitas vezes, em relação às pessoas. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno muito interessante, que é a perturbação, que varia, os espíritos nos falam, ao infinito. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte. Ou seja, todos nós passamos pelo estado de perturbação. E esse estado pode perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Mas este já é um assunto para uma outra conversa. Eu falei um pouquinho do passamento, porque eu pretendo depois explorar, trazer a parte 2, falar da morte sobre parte 2. Eu agradeço imensamente a paciência de todos vocês, as vibrações carinhosas, generosas que nos chegam, que sempre ajudam a pessoa que está aqui na frente. As nossas vibrações, quando a gente está sentadinho, sempre ajudam para que o assunto possa fluir da melhor forma possível, auxiliando o nosso entendimento, mas auxiliando também o entendimento dos nossos irmãos desencarnados, que com certeza também vêm se instruir, eles também precisam de instrução. E muitas vezes vêm conosco. Durante o dia, se ligaram, se conectaram a nós por motivos vários e vêm estudar conosco, vêm aprender. Então, nós agradecemos imensamente, agradecemos a acolhida, que sempre muito gentil, sempre que nos dá a força que a gente precisa. Peço desculpas, peço perdão pelo meu pequeno atraso. Hoje eu fui para Toledo e atrasei um pouquinho. Mas eu agradeço imensamente e peço a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça a todos. Os nossos irmãos desencarnados, que tenham o bom ânimo e a coragem para seguir a caminhada, que nós sabemos que não termina, que não cessa.
O corpo físico fica, mas o espírito permanece em sua caminhada. Que Jesus nos ilumine o coração. Muito obrigada.